Olá, amigos! Vocês já ouviram falar da haloterapia? E os banhos de flutuação do Mar Morto? Essas são técnicas de terapia que estão chegando no Brasil e está fazendo sucesso internacional. Para falar sobre isso, trouxemos aqui José Evolino Neto, que é do Espazion, e está nos fazendo uma visita direto de Campinas, não é isso? Isso mesmo. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Fala um pouquinho pra gente, o que faz o Espazion? É um spa urbano? Isso, o Espazion é um spa urbano que nós montamos em Campinas e tivemos o privilégio de trazer e incorporar nesse spa algumas terapias que são inéditas no Brasil e são terapias antigas, são técnicas antigas, mas feitas de uma forma nova, de uma forma em que possa suprir as necessidades do momento. Então, é uma terapia integrativa, são terapias integrativas, né? E o Espazion, ele reúne uma série de complementos terapêuticos, né? São atendimentos, desenvolvimento humano, a própria haloterapia, que nós vamos falar, né? Os banhos de flutuação também, existem massagens, existem terapias especiais para o desenvolvimento. Na realidade, a gente busca o bem-estar, a gente busca a saúde, né? A gente busca agregar a vida da pessoa uma melhoria, uma coisa que ela possa realmente desfrutar e poder se viver melhor, né? Em síntese. É um pool de técnicas da medicina natural, você poderia dizer assim? Não, poderia dizer, né, que poderia ser da medicina natural. A gente coloca bastante, né, e reivindica a técnica e tudo como uma terapia integrativa, né? São terapias complementares e integrativas, porque muitas dessas terapias elas atuam em conjunto, né? Não só com outras terapias complementares e integrativas, assim como com a terapia médica, né? São terapias que muitas vezes a pessoa faz um tratamento médico, elas são desvinculadas, mas de alguma forma elas colaboram com o tratamento da pessoa, com a melhoria da qualidade de vida e tal, né? Porque é uma área abrangente, né? Ela não visa só ou visa tratar uma doença, ela visa trabalhar a pessoa como um todo, uma melhoria integral, ser humano integral e tal, também dentro dessa linha, né? E me diz uma coisa, eu posso te chamar de Neto? Claro. Me diz uma coisa, o que seria a haloterapia? Vocês estão trazendo essa técnica, como é que funciona? Então, a haloterapia é uma técnica que tem mais de 170 anos, é uma terapia que tem mais de 170 anos. Ela surgiu no leste europeu, na Polônia, na própria Rússia, né? E é uma técnica baseada num conhecimento antigo, onde eles avaliaram que os mineiros das antigas minas de sal dessas regiões, eles eram bastante resistentes às moléstias respiratórias. E eram pessoas que tinham, de alguma forma, um diferencial de saúde em relação à população das cidades em si. Isso chamou atenção no primeiro momento e depois isso caminhou para as pesquisas mesmo científicas, médicos daquela região, pessoas que tinham interesse em descobrir o que acontecia. Eles acabaram então descobrindo que essas minas, dentro dessas minas, existiam o que eles chamaram de microclima salino. Ou seja, era uma região saturada de micropartículas de sal, que era seco, né? E em partículas muito pequenininhas, muito fininhas, e essas pessoas que ali trabalhavam, elas acabavam respirando esse sal, e esse sal produzia uma série de benefícios, desde a melhoria do sistema imunológico até o combate mesmo de algumas moléstias respiratórias que porventura poderiam ocorrer. Então, assim, na época de inverno as pessoas ficavam muito doentes, aquela coisa toda, a mudança de estação, tinha a questão do pólen das plantas e tal, e esses mineiros eles eram resistentes a isso. E concluiu-se então que era devido a esse microclima salino. E como isso se espalhou, né? Desse ambiente para o restante da Europa, é sucesso internacional essa terapia? De que maneira ela foi se expandindo e como que eles conseguiram recriar esse microclima dessas cavernas? Isso foi se expandindo, obviamente, eu acho que mais pelos resultados, onde as pessoas falavam e vivenciavam resultados nos tratamentos, né, naquilo que elas buscavam como melhoria de vida, de qualidade de vida.
E isso acabou, a partir de um determinado momento, se espalhando pelo mundo. Isso existe no Canadá, existe nos Estados Unidos, na Itália é muito forte, na Inglaterra é até aceito por serviço de saúde da Inglaterra, né, como uma terapia complementar, né, uma terapia médica. E isso aí acabou se difundindo porque foram criados, na realidade, isso evoluiu da seguinte maneira. Existiu o que chamava-se de haloterapia, dentro de um padrão que seria né? Ou seja, criava-se um microclima só com paredes de sal. Aí foram avaliando e viram que aquilo na realidade não melhorava as pessoas, formava toda uma questão dessa e tal, né? Então chamava de primeira geração. A segunda geração já introduziram de alguma forma a parede, já introduziram alguns sistemas, mas de alguma forma também não melhorava. E veio a terceira geração. Terceira geração já é a haloterapia feita através de halogeradores. Né? Halogeradores são equipamentos que reproduzem de forma muito rápida essa condição atmosférica da mina de sal. Né? Então criou-se o quê? Criou-se uma sala, onde essa sala é toda revestida de sal. Essas salas normalmente são construídas com 4, 5 toneladas de sal, né? Tudo, parede, teto, piso, tudo de sal. E são instalados nessas salas os halogeradores, que são equipamentos, hoje até equipamentos sofisticados, onde é colocado um tipo especial de sal e ele bomba esse sal, moe e bomba esse sal para a sala. Esse que é o X da questão, então, da cura. Então ele consegue criar de forma muito rápida esse microclima salino que existiu nas minas antigamente. Ou seja, ele pulveriza e deixa na atmosfera micropartículas salinas. Né? É o princípio ativo da técnica. Que é, na realidade, o princípio ativo da haloterapia. Agora, existe uma coisa que funciona juntamente à partícula de sal, que são os íons negativos. Né? Existem estudos hoje que mostram a importância dos íons negativos. Inclusive, existem hospitais no Japão que adotaram técnicas de recuperação de queimados através de íons negativos, criando ambientes onde a concentração dos íons negativos são maiores. Né? Íons negativos, o negativo não é o pejorativo de ruim, né? É só uma mudança da parte eletrônica. São os elétrons que, numa situação, por exemplo, onde tem uma mudança muito brusca, né, da atmosfera, criam-se esses íons. Então, a natureza contrabalança entre íons positivos e negativos. O Sol emite íons positivos e a Terra emite íons negativos. O que acontece é o seguinte, o Sol inunda o planeta de íons positivos e a Terra responde com os íons negativos. O que acontece é que nós, no nosso desenvolvimento, acabamos desequilibrando essa questão dos íons. Então, assim, equipamentos eletrônicos, muita poluição, tudo isso acaba inundando o planeta de íons positivos. E esse excesso não faz bem. Quer dizer, os íons negativos produzem um benefício. Então existem muitos estudos mostrando que eles diminuem o estresse, aumenta a imunidade e até no desenvolvimento do processo, tudo isso acaba produzindo um benefício quando a gente está num ambiente onde existe o excesso de íons negativos. Por exemplo, numa cachoeira, numa queda d'água, em movimentos até onde você tem das ondas que batem nas pedras e tudo mais. Então, isso aí é extremamente importante. E dentro da sala, é o sal que provoca esse... Exatamente. O quebrar do sal, né, como é feito no halogerador, ele inunda e produz íons negativos. E aumenta até em 300% dentro da sala essa quantidade de íons negativos. E isso é extremamente importante e é um outro benefício da haloterapia. Então você está num ambiente onde você tem não só as partículas de sal que vão servir para benefício do pulmão, para quem tem asma, bronquite, rinite, para quem tosse alérgica, para recuperar até de uma gripe, pessoas que têm situações respiratórias difíceis, servindo até para a pele, para quem tem psoríase e tudo mais. E tem o benefício dos íons negativos, que vão relaxar, melhorar o sistema imunológico e tudo mais. É muito interessante. Realmente.
Então, vamos para o intervalo e voltamos a falar com vocês sobre os banhos de flutuação, uma outra técnica que traz enormes benefícios para a saúde. Até já! As crianças não sabem dos perigos do trânsito. Muitas saem para brincar na rua e sofrem acidentes. Temos que mudar isso. Podemos deixá-las dormindo até que cresçam. E se todas as casas fossem feitas de doces? Elas não iriam querer sair. Pra que tudo isso? É só brincar em lugares seguros e ter sempre um adulto por perto. E correr pra rua atrás de bola, nem pensar. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Estamos aqui com José Ervolino Neto falando das novas terapias que estão chegando ao Brasil. Por favor, nos diga como que a aloterapia pode beneficiar a criança, né? Que é mais suscetível às diferenças de clima, imunidade. Como é que ela pode beneficiar? A criança pode utilizar? Então, a aloterapia, né, que é nessa caverna de sal, ela realmente oferece para as crianças um tratamento bastante interessante. Primeiro que as crianças adoram, porque é uma sessão de 45 minutos, elas entram e ficam brincando num ambiente extremamente agradável e diferente, inusitado para elas. E o benefício delas, na realidade, está em tudo aquilo que a aloterapia oferece, né? Essas partículas de sal que elas vão respirar, e isso tem uma melhora muito rápida. O que a gente percebe nas crianças e tem percebido que tem acontecido? A resposta das crianças é uma resposta muito rápida. Então, normalmente, em poucas sessões, você já tem um benefício em que os pais percebem. Por exemplo, a criança que não dormia, acordava toda noite e ficava com o nariz ruim, e tossia e tal, passa a dormir bem. Né? Então isso aí acontece de forma bastante frequente, e a resposta que as crianças dão ao tratamento, né, à terapia, é uma resposta muito rápida e bastante positiva. Nós temos situações até mais interessantes e mais graves de crianças que com otite média, que tinha que fazer uma cirurgia, acabou drenando através da aloterapia, né, e evitou que essa cirurgia acontecesse. Então assim, é uma terapia bastante interessante, muito natural, sem uma contraindicação específica numa situação normal, né? E as crianças usufruem aquilo até brincando. Então é uma coisa diferente, muito boa, um resultado bastante positivo. E para os atletas, eles podem se beneficiar disso? Podem. Na aloterapia, na realidade, o que acontece? Você tem e você trabalha, na realidade, uma questão pulmonar. Você melhora as condições, você melhora a capacidade pulmonar, porque você vai ter ali uma asepsia, né, do pulmão através do sal, que vai penetrar, vai eliminar muco, vai eliminar essa mucosidade. Então existe uma melhora dessa capacidade respiratória, isso dentro do tratamento de aloterapia, obviamente que pode se estender a quem pratica esporte. Né? Por quê? Porque normalmente você pratica o esporte, você tem você vai requisitar mais da sua capacidade pulmonar, e a aloterapia de alguma forma ela ajuda e melhora isso. Então é bastante interessante também e indicado para quem pratica esporte. A respiração é uma chave de desempenho do atleta, dúvida, né? Sem dúvida, né? Para a saúde, para tudo, para quem pratica o esporte, que vai ter que exercer uma respiração de forma mais intensa, né? Vai exigir mais do aparelho respiratório. A aloterapia funciona muito bem. Isso pode estar presente dentro de um programa empresarial, de centros esportivos? Eu acredito que sim. Eu acho que a tendência da aloterapia ela ir ganhando espaços. Obviamente, ela vai lutar com alguns preconceitos, porque apesar de não ser uma técnica nova, né, como terapia, ela é nova no Brasil. Obviamente, muitas pessoas não conhecem, dentro da área médica não conhecem, dentro de outras áreas também, da própria fisioterapia, as pessoas não conhecem, estão agora tomando ciência disso, né? Então, obviamente, ela tem que se posicionar de uma forma onde ela possa oferecer respostas e oferecer situações, né, casos, que uma técnica científica, né? Isso já teve na União Soviética, na antiga União Soviética, na Rússia, na Universidade de São
Petersburgo, existem vários estudos científicos sobre a haloterapia, em diversas áreas, em diversos campos. E eu acho que isso aí, de alguma forma, ela vai ganhando seu espaço e vai servindo de uma forma mais objetiva para a população em geral, quer seja esportista ou mesmo uma pessoa que necessite disso de uma forma mais pessoal, né? Com certeza é uma terapia bastante efetiva. Agora, vocês têm uma outra técnica no Espazion, que são os banhos de flutuação. Como que eles funcionam? Vocês trazem água do Mar Morto? Qual é a base de Não, o banho de flutuação é uma técnica desenvolvida por um médico americano na década de 50 do século passado, de 1950. E essa técnica ela ficou durante muito tempo restrita a meios acadêmicos, né, em universidades de Stanford, de Yale e tal, a título de pesquisa mesmo do médico e das pessoas que acabaram aderindo a isso. Então ela foi usada durante muito tempo e depois essa técnica acabou passando para uma terapia um pouco mais diferenciada, onde existem locais que são, por exemplo, no caso do Espazion, são piscinas, né? Essas piscinas são saturadas com um sal, chama-se sal de Epsom, e essas águas são aquecidas a 37 graus. É ele que provoca a flutuação. Ele que provoca a flutuação, né? Chama sal de Epsom, derivado de um nome de uma cidadezinha inglesa chamada Epsom, que no século XVII tinha uma fonte rica nesse sal, né? E as pessoas iam lá se banhar para cuidar da saúde, né? Tinha uma série de indicações e tal, por isso chama sal de Epsom. E essas piscinas são saturadas com esse sal de Epsom, que é diferente do sal da haloterapia, é diferente do cloreto de sódio, né? E esse sal de Epsom, na realidade, ele promove uma série de benefícios. Um banho de flutuação, ele promove uma série de benefícios. O primeiro é do próprio magnésio em si, porque é um sulfato de magnésio que compõe esse sal de Epsom, é um dos componentes do sal de Epsom. E as pessoas têm muita necessidade desse mineral. Por quê? Porque ele participa da síntese de mais de 300 enzimas, ele é um relaxante muscular, ele faz parte do organismo de uma forma muito essencial, até por participar dessas enzimas, né, de todas essas enzimas. Então é necessário ao ser humano ter esse magnésio no corpo. E hoje, uma alimentação inadequada, desbalanceada, aquela coisa toda, e é muito difícil a pessoa conseguir ter a quantidade de magnésio necessária no corpo. A ausência desse magnésio, ele pode provocar o quê? Ele provoca uma série de desequilíbrios de doença que vai desde do estresse, ele provoca uma série de complicações, pode provocar numa ausência muito grande, né? O que a gente normalmente tem, a gente não tem essa ausência, a gente tem ele num patamar mais baixo. Então ele fica como se faltando no organismo, né? E é uma consequência não tão perceptível, mas o banho de flutuação, ele repõe esse magnésio de forma muito natural, pela absorção da pele. E esse magnésio, ele não dá efeito de carga. Você nunca vai ter esse magnésio em excesso, porque o próprio organismo se encarrega de eliminá-lo daquilo que ele não vai utilizar. Perfeito. Além disso, quais outros benefícios os banhos de flutuação podem promover? Então, tirando essa questão do magnésio, que é o próprio que está na água, a flutuação em si é muito interessante. Essa foi muito estudada por esse médico americano chamado John Lilly. Porque quando você flutua, o cérebro entende que você está em ausência de gravidade. E essa ausência de gravidade, na realidade, para o cérebro, é uma coisa nova. De alguma forma nova, não é desconhecida, mas é nova, porque quando estava no útero, ele tinha essa sensação. A partir de um determinado momento, a gente deixou de ter isso, passa a viver no mundo. E quando você flutua, ele volta nessa condição e muda rapidamente a frequência cerebral, né? A gente normalmente no estado de vigília, nós estamos nas ondas beta, né? Ele chega a jogar a pessoa para ondas teta, que é uma onda equivalente a uma meditação profunda. Isso existem estudos nos Estados Unidos comprovando. E quando isso acontece, ele promove uma mudança muito interessante. Ele inunda o corpo de endorfinas. Então a pessoa tem uma sensação muito interessante do benefício da endorfina, né? E dá um relaxamento também. Tira dores e tal. Nossa, bem interessante, hein? Isso. E também ela promove alguma coisa em relação à beleza? Ou ela está focada na saúde? Não, ela está focada no benefício. Ele é extremamente indicado como anti-estresse, ele promove
Sim. Você vai continuar. Ah, tá. Não, é que eu achei que ela tivesse parado. Pode falar. Aí quando eu falo, aí você pode falar. Pode falar. Então, então nós estamos falando se tem alguma relação com a beleza. Com a beleza, sim. Os banhos, na realidade, o sulfato de magnésio, né, que é a composição do sal de Epsom, ele é extremamente benéfico para a pele, para os cabelos, né? Ele traz um relaxamento muscular muito grande, ele melhora a condição de hidratação da pele, ele melhora a condição de circulação da pele, e tudo isso traz um benefício para a saúde, para a beleza principalmente, né? O próprio sal, ele é extremamente benéfico para a pele, para a qualidade da pele, né? Porque ele regula o pH da pele. Promove um rejuvenescimento. Promove um rejuvenescimento. Nossa, tudo de alguma bom, forma, né? sim. Então, nós vamos para o outro bloco e em seguida vamos falar um pouquinho mais sobre os banhos de flutuação e o que nós podemos depreender desse estado de estar no útero. Daqui a pouco, já já. Minha mãe pede para olhar os dois lados da rua antes de atravessar. Ela também fala pro meu irmão: não instala a antena da TV perto da rede elétrica. E fala para mim: não empina a pipa perto dos fios elétricos. Pro meu pai ela disse: não constrói perto dos fios elétricos. Por que só ele não entendeu? Não construa, não instale antena e não empine pipa perto da rede elétrica. Nós estamos aqui com José Ervolino Neto, falando das novas terapias que estão chegando ao Brasil e que é de sucesso internacional. José, por favor, diga pra gente como que é essa experiência de estar no útero. O que provoca? Na realidade, o banho ele remete muito a essa condição uterina, né? Por ser aquecido a 37 graus, por você estar no meio aquoso ali flutuando, então ele remete muito a essa questão. Isso, na realidade, funciona como uma terapia, né? Porque ele remete você a uma condição uterina, de conforto uterino, de acolhimento, né? E isso aí de alguma forma causa e traz um benefício, né? Além de todos os outros, esse também é um benefício que o banho de flutuação traz, né? Agora o Espazion, né? Ele tem essas técnicas em sua sede e também está promovendo, né, as vendas para todo o Brasil. Como é que funciona isso? Quer dizer, como que é que vocês estão trabalhando essa questão de distribuição para o Brasil? Na realidade, nós acabamos desenvolvendo essas técnicas, né? Como eu disse, são terapias que já existiam, mas dentro de técnicas específicas que nós acabamos adaptando essa técnica à nossa realidade. Por exemplo, os banhos de flutuação no Espazion são banhos feitos num quarto de flutuação, onde você tem todo o conforto, tem um banheiro com box para tomar um banho. Independente. São todos independentes. E nós acabamos desenvolvendo um sistema onde a gente consegue montar isso. Então nós estamos produzindo essas piscinas de flutuação e colocando no mercado para que outras pessoas em outros lugares do Brasil e tal possam montar. E tanto as piscinas como a haloterapia, vocês nacionalizaram os equipamentos, é isso? Exatamente. As piscinas, na realidade, nós desenvolvemos o equipamento. Nós demoramos 3 anos para desenvolver esse equipamento, né? É um equipamento onde a pessoa, tendo um espaço, a gente consegue montar uma piscina de banho de flutuação para ela. Ou 2 ou 3, vai pela necessidade. Ao mesmo tempo, desenvolvemos também a técnica da confecção dessas salas de sal, né, que são todas revestidas de sal, uma técnica moderna, muito rápida, e desenvolvemos o aparelho halogerador. Existem vários no mercado, italianos, do leste europeu e tal, mas
mas nós acabamos desenvolvendo dentro dessas técnicas mais novas e exigência mais nova do mercado, como a produção de íons negativos, como uma partícula, ser uma partícula muito fininha de sal e tal. Então, o nosso equipamento que nós desenvolvemos, ele supre todas essas necessidades para uma boa haloterapia. E a gente acaba, então, hoje nós temos um sistema construtivo, onde a gente constrói a sala de sal, já totalmente equipada com halogerador, com tudo, ao mesmo tempo que constrói uma sala de flutuação, de banho de flutuação, toda equipada, já com todo o sistema de tratamento, de filtragem, de aquecimento e tudo mais. E nós acabamos desenvolvendo, nós somos os pioneiros aqui no Brasil na fabricação e desenvolvimento dessas técnicas. E já existem no Brasil, em outros locais, além de Campinas? Existem, principalmente a haloterapia. A haloterapia, ela difundiu de forma mais rápida. Existe em Porto Alegre, existe em Brasília, existe em São Paulo, Campinas, que é a nossa sede, e São Luís do Maranhão, que é a mais recente que nós construímos. E qual é o público-alvo de vocês? A quem pode interessar essa técnica? Olha, eu acho que por se tratar de um spa, né, urbano, com técnicas complementares, integrativas, ela abrange o público em geral, como um todo, né? Porque necessariamente a gente não precisa estar doente para utilizar qualquer coisa dela. Todas elas são extremamente relaxantes, anti-estresse e tal. Então você não precisa ter um quadro clínico para poder usar isso. Não existe uma contraindicação específica, né? Elas são muito pontuais. Então, assim, uma pessoa que quer relaxar, quer uma técnica diferente para relaxar, tanto na haloterapia quanto no banho. É um anti-estresse para melhorar. Nós vivemos num mundo poluído, né? A gente respira poluentes, né? A haloterapia é fantástica para eliminar esses poluentes. Então, necessariamente, você não precisa nem estar doente por conta disso. Mas você estando e utilizando a haloterapia, você vai melhorar o seu sistema respiratório, eliminar esses poluentes. Assim como você está muito estressado, faz um banho de flutuação. Mas assim, hotéis, quem mais? Então, o nosso público de venda, na realidade, são para hotéis, clínicas, pessoas que trabalham com terapias complementares, integrativas, spas, né? De uma forma geral está aberta. Né? Ela está aberta ao público. E vocês desenvolveram também os cubos, né? O que seria isso? Seria um spa sob encomenda? Os cubos, modular? Na realidade, eles partiram de uma ideia onde a gente tem um sistema construtivo totalmente integrado, né? Um sistema construtivo modular que utiliza aço e vidro, né? Na maioria da sua estrutura. Quer dizer que se a pessoa quiser encomendar... A pessoa tem um terreno, por exemplo, tem um espaço, ela pode adquirir um cubo. Esse cubo, ele vem com 2 piscinas de flutuação e uma sala de halo, com uma recepção e tal. Ou pode ter um andar superior, onde ele pode ter salas, que ele pode alugar, ou salas para uma sala maior para evento, ou salas de consultório e tal, dentro desse cubo. Isso é colocado no local, já todo instalado, extremamente bem dimensionado e tal, e ele tem todo esse princípio terapêutico, né, dessas terapias num espaço só, bastando ter um terreno onde ele possa localizar esses cubos. Em quanto tempo vocês podem entregar um produto desse? Então, isso aí vai muito da disponibilidade que a pessoa tem da infraestrutura, né? Porque ela tem que oferecer uma infraestrutura básica. E isso aí, os cubos, a construção é uma construção muito rápida, né? Uma construção que é bem menos do que se ele fosse construir algo de alvenaria, levantar um prédio, fazer base, fazer estrutura e tal. Então, assim, extremamente, uns 6 meses, mais ou menos, ele tem essa estrutura montada. E por ser modular, ela pode migrar de um lugar para outro? Como é que funciona isso? Ela pode migrar. Por ser modular, ela pode migrar. É óbvio que com algumas ressalvas e normalmente ela vai ficar, ela está ligada a todo o sistema de energia elétrica e de água. Mas é um sistema que pode migrar. Você pode, se a pessoa não quiser mais ficar lá, tiver um outro local, obviamente contratando os técnicos e tal, essa mudança pode ser feita. Isso vai ser tirado, colocado em cima de um caminhão e vai ser levado para outro lugar e obviamente vai ter que ser refeito algumas coisas e tal da estrutura, mas ela pode migrar sim. E como que faz para a gente tomar conhecimento, né, mais detalhes a respeito dessas terapias? Então, dessas terapias você pode acessar o site do Spazion,
né? Que é www.espazion.com.br, e ali você tem todas as informações sobre as terapias e tudo que existe no Espazion. Inclusive vai ter a respeito dos cubos, se você quiser adquirir um sistema desse, como fazer, ali você tem os caminhos e os contatos para isso. Tá. Muito bem. Você gostaria de dar mais algum recado sobre essas técnicas? Fique à vontade. Não, o que eu gostaria de falar rapidamente sobre essas técnicas é que são técnicas extremamente diferentes e com resultados muito rápidos, né? Isso é um diferencial que existe, né? E pode ser uma boa alternativa de negócio, então? É uma boa alternativa de negócio, porque você tem um retorno muito bom e é um mercado que está se abrindo, né? Então, você sendo um dos primeiros, obviamente, você tem todo aquele respaldo de poder estar com o domínio daquilo quando aquilo tiver num momento ou num movimento mais intenso. Eu acho que tanto um quanto o outro, tanto a haloterapia quanto os banhos de flutuação, são técnicas que vão desenvolver e vão estar muito presente a partir de agora no mercado como uma nova técnica mesmo, como novas técnicas. Muito bem. Pois essas terapias, fica aí a dica, são sensacionais agora para essa conjuntura de poluição que estamos vivendo, aumento das doenças respiratórias, e fica aí o contato para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.